Olá, amigos do canal Chão Masa. Viemos para mais um Jornal do Masa e hoje é edição especial Ciências. Nós que estamos trabalhando vários assuntos, mas um que é a série mais longa do canal até hoje, começa em julho de 2019 e prossegue até hoje, baseado na dossiê super interessante, edição 404A de julho de 2019, chamado A Conquista da Lua. E hoje nós vamos analisar a missão Apollo 15, já que na anterior nós trabalhamos a missão Apollo 14. Pois bem, pessoal, primeiro a gente sempre apresenta o emblema para vocês. Vejam o emblema que os astronautas usavam na frente do macacão e em um dos braços. O emblema era Apollo 15, com 2 L's, mais inglesado, e o sobrenome da tripulação, Scott, Worden e Irving. A duração ela foi do dia 26 de julho a 7 de agosto de 1971. Os tripulantes foram o comandante Dave Scott, Alfred Worden e James Irving. Deu certo? Sim. A missão provou que era possível passar 3 dias na Lua e demonstrou o uso do Jeep lunar chamado Lunar Rover. Apollo 15, a estreia do Jeep lunar, o Lunar Rover, e das estadias de longa duração na Lua. Mais do que isso, como eu anunciei anteriormente, foi uma missão extremamente técnica, onde os astronautas eles tiveram um rigoroso treinamento científico e por isso, a partir da Apollo 15, nós tivemos um trabalho sensacional na superfície lunar. Antes de começarmos o texto e os seus devidos comentários, vejamos as fotos. Começamos com a foto número 1, onde vocês podem ver as rodas do Lunar Rover. Ele está dobrado, pronto para sair do módulo lunar e ser utilizado na superfície da Lua. O Jeep Lunar LRV viajava para a Lua todo dobrado. Número 2, vocês veem a equipe trabalhando na superfície da Lua. James Irving prepara o Jeep para mais uma travessia. E o número 3, vocês estão vendo mais um trabalho em que a legenda da foto é Dave Scott trabalha na superfície da Lua. Muito bem, gente. Além das missões de tipo H, pouso de precisão, a NASA imaginava conduzir as de tipo I. Nós comentamos todos estes tipos de missões logo após o programa da Apollo 7. Qualquer coisa é só voltar, procurar, que vocês vão localizar. As missões do tipo H foram a Apollo 12, 13 e 14, em que se pousou nos locais combinados anteriormente, e a do tipo I, que envolviam a instalação de instrumentos de observação no módulo de serviços das naves, e as de tipo J, que além dessas capacidades orbitais avançadas, permitiriam maiores estadias e mais mobilidade na superfície. A Apollo 15 seria a primeira viagem lunar com o perfil dos tipos I e J. No módulo de comando e serviço, observações cada vez mais tecnificadas, astronômicas e detalhadas da superfície lunar. Já a J, é claro que os astronautas poderiam ficar 3 dias na superfície lunar e, graças ao Jeep lunar, percorrer áreas muito maiores, além do que as missões exigiriam um treinamento científico muito melhorado. Em 26 de julho de 1971, o comandante Dave Scott, em seu terceiro e último voo, e os novatos pilotos do módulo de comando Alfred Worden e do módulo lunar de James Irving
partiram rumo a uma região montanhosa da Lua, a Hadley Apennine, mais especificamente um vale a oeste dos Montes Apeninos e a leste da Ryman Radley, um suco produzido por antigos processos vulcânicos na superfície lunar. E na missão, no processo de treinamento, ficou decidido que uma das buscas era justamente sobre esse material vulcânico, sobretudo material vulcânico antigo, para se encontrar amostras que fossem da crosta original da Lua, ou seja, que remetessem a pelo menos 4 bilhões de anos, para que a gente pudesse entender como se deu a formação e a constituição da Lua. O lançamento transcorreu sem sobressaltos e uma vez que a Apollo 15 já estava a caminho da Lua, o terceiro estágio da Saturno V foi direcionado a impactar contra o satélite natural de forma a gerar um selenomoto, ou seja, um terremoto na superfície da Lua, o terremoto lunar, para que a gente pudesse entender como é que a Lua vibrava em algo semelhante a um terremoto. Claro que desta feita quem provocou foi o homem. Para os sismógrafos instalados nas missões Apollo 12 e 14 funcionarem, o sismógrafo da Apollo 11 havia pifado em agosto de 1969, era a primeira missão, conhecíamos muito pouco sobre a Lua, então não havia ainda uma regulagem mais perfeita, muito menos proteção contra os desgastes provocados pelo espaço. O procedimento de impactar o terceiro estágio do Saturno V, por sinal, já havia sido realizado pela Apollo 13, no que foi o único resultado científico gerado pela missão na Lua. Nós que sabemos que a Apollo 13 foi aquela que sofreu o acidente e que o máximo que eles conseguiram foram trazê-los salvos até a superfície da Terra. No entanto, o último módulo do Saturno V que viajava até a Lua foi em destino à Lua, bateu na superfície, se pulverizou, se espatifou, mas com esse impacto nós medimos então as primeiras ondas sísmicas na superfície lunar, o que voltou a ocorrer com este impacto Saturno V na Apollo 15. Para as missões J, o módulo lunar estava mais pesado, o que exigia que parte da manobra de descida fosse realizado em conjunto com o módulo de comando e serviço, colocando-o numa órbita cujo ponto mais baixo estivesse a apenas cerca de 16 quilômetros da Lua. Dali, o Falcon, nome dado ao módulo lunar da Apollo 15, poderia se desprender do Endeavour e realizar uma alunissagem consumindo menos combustível. Ou seja, era uma manobra mais arriscada, só que o conjunto do módulo de comando e serviço, junto com o módulo lunar, desciam mais próximo da superfície, havia mais autonomia para que os 3 astronautas pudessem decidir, independentemente das ordens do comando da NASA em Houston, a autonomia era muito maior. Claro que o equipamento mais pesado exigia essa manobra um pouco mais complexa. O novo módulo lunar agora podia manter os astronautas na Lua com segurança por até 3 dias, o que permitiria a realização de 3 caminhadas, uma por dia. E o melhor de tudo, num compartimento externo, todo dobradinho viajava um Jeep, o Lunar Roving Vehicle, LRV, ou simplesmente Lunar Rover. Movido a bateria, ele aumentaria muito o alcance da exploração conduzida pelos astronautas. Os astronautas que até então tinham uma caminhada muito pequena, no máximo 500 metros de distância do módulo lunar, agora teriam uma autonomia, já que estavam com um veículo.
A alunissagem aconteceu em 30 de julho de 1971. E antes da primeira caminhada, Dave Scott faria um procedimento novo. Ele abriria a escotilha superior do módulo lunar Falcon, normalmente usada somente quando acoplada ao módulo de comando, e olharia de cima para os arredores a fim de planejar melhor as viagens dos próximos 3 dias. Além de ter essa visão panorâmica de filmar, ele também poderia fazer observações astronômicas. No começo da primeira caminhada, eles desceram e armaram o LRV, o Jeep lunar, para a primeira travessia lunar sobre rodas. Por alguma razão, as rodas da frente não queriam virar, mas a de trás, que também eram esterçáveis, deram conta. Scott e Irwin fizeram uma longa volta colhendo amostras e retornaram às proximidades do módulo lunar Falcon para instalar os instrumentos científicos. Passaram 6 horas e 32 minutos trabalhando. Nesta primeira descida, praticamente o triplo do tempo daquilo que aconteceu no primeiro pouso lunar Apollo 11. Na segunda saída, eles passaram mais 7 horas e 12 minutos explorando. E desta vez, sem explicações, as rodas frontais do módulo lunar, do Jeep lunar, resolveram cooperar, destravaram e se tornaram operacionais. O objetivo era chegar ao delta do Monte Hadley. As transmissões vindas da Lua indicavam que Scott e Irwin estavam se divertindo para valer. A última atividade do dia foi fincar a bandeira americana no solo. Para o terceiro dia, 2 de agosto de 1971, mais 4 horas e 49 minutos do lado de fora do Falcon, com uma série de atividades. Scott carimbou selos para o correio americano e, diante da câmera, realizou um experimento soltando uma pena e um martelo da mesma altura ao mesmo tempo para verificar, como predisse Galileu Galilei no século XVI, ambos caíam com a mesma velocidade a despeito de terem massas diferentes. Foi realmente emblemático, coroando esta missão extremamente técnica e científica, esse experimento que Galileu dizia que, independente do tamanho do objeto, se eles tivessem a mesma massa e se caíssem da mesma altura, chegariam na superfície do solo simultaneamente. Obviamente que no caso da Terra, como a atmosfera, o arrasto aerodinâmico é muito grande no caso da pena e ela parece levitar. Mas na Lua não existe atmosfera, praticamente vácuo, logo nós não temos esse arrasto aerodinâmico e tanto o martelo quanto a pena caíram exatamente ao mesmo tempo na superfície lunar. Os astronautas também deixaram uma placa memorial dedicada a todos os astronautas e cosmonautas que morreram na corrida para a Lua. E Scott deixou uma Bíblia sobre o painel do veículo lunar, que permaneceria por lá após a partida deles. O odômetro marcou 27,9 quilômetros percorridos, com um total de 19 horas e 7 minutos de atividades extraveiculares e pouco mais de 68 horas morando na Lua. Realmente algo extraordinário, porque até Apolo 14, como eu disse, o máximo de distanciamento do módulo lunar era de 500 metros. Desta vez eles percorreram quase 28 quilômetros. Mais do que isso, permaneceram mais de 19 horas trabalhando na superfície lunar e morando na Lua, já que eles passavam parte do tempo deles no módulo lunar Falcon. Foram quase 3 dias completos. O retorno dos astronautas à Terra, com 77 quilos de rochas, aconteceu em 7 de agosto, com um pequeno susto. Um dos 3 paraquedas da cápsula falhou, mas o pouso no oceano pôde ser feito em segurança com 2 deles.
concluindo com sucesso a primeira missão de longa duração em solo lunar. Evidentemente que havia os paraquedas sobressalentes, 2 eram mais do que o suficiente para que se fizesse o pouso em segurança. E algo que o texto não comenta, mas que eu vou complementar, é que Dave Scott, numa das coletas, ele pegou isso por conta de ter tido um treinamento científico muito rigoroso, uma rocha, né, com mais de 4 bilhões e 300 milhões de anos, que hoje é a amostra mais antiga coletada na superfície lunar, chamada de Genesis Rock, a pedra da Gênesis, e que formava a crosta original da Lua. Gente, ficamos por aqui, encerramos a missão Apolo 15. Na próxima, estaremos a postos para fazer a Apolo 16, nós que estamos comemorando com essa série de reportagens os 50 anos do primeiro pouso do homem à Lua. Forte abraço, fiquem bem, até a próxima.